Os trabalhos da CEP das demais comissões de ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes princípios. Olha, questão de direito adora princípio, né? O direito em si tem um fascínio por princípios. Então, quais são os princípios? Esse é um dos artigos que vocês têm que depois, lá na revisão, ir com ele em mente. Que falou em princípio no direito, a gente tem que saber. Então, quais são os princípios dessa comissão de ética? No caput, que é esse início do artigo, ele já fala, olha, as comissões de éticas, no geral, elas devem agir com celeridade. Então, a ideia é você evitar a morosidade. Então, você tem que ser célere. Agora ele diz, tem que ser célere observando esses princípios aqui. Primeiro princípio, proteção à honra e à imagem da pessoa investigada. Então, o fato de você estar sendo investigado pela comissão de ética não quer dizer que você já foi condenado. Tá? É uma investigação, então você não vai publicar, você no caso a comissão de ética, não vai publicar, divulgar em diário oficial, né, que o sujeito está sendo investigado por crime de, sei lá, o crime não, que não investiga crime, mas por atos que violam o código de ética por desvio de dinheiro. Não, primeiro você investiga, faz o processo correr sigilosamente ali, né, para poder até você ter um resultado. Então, deve proteger a honra e a imagem da pessoa investigada. Porque no Brasil, né, assim não só no Brasil, mas em qualquer lugar, as pessoas se confundem. O fato de você estar sendo investigado, as pessoas já tem uma condenação prévia. Né? Você ser investigado, pronto, ele está lá. Sendo investigado por desvio de dinheiro. Nossa cabeça já é condenado. Né? Porque no Brasil também a maioria dos investigados a gente sabe que se chegou a investigar no Brasil é porque o negócio está tão escancarado, né, que provavelmente a gente já vai ter uma condenação, ou se não tiver uma condenação, provavelmente houve culpa. Mas, né, teoricamente, o réu inocente até que se prove ao contrário. Então, a ideia é proteger a honra e a imagem desse sujeito assim. Proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar. Tá? Então é interessante isso aqui, é o seguinte, perceba que o denunciante, ele, não é que ele seja anônimo, tá? Não é que a denúncia seja anônima, o denunciante ele não é anônimo, o denunciante ele é identificado, só que a identidade dele, ela fica reservada. Na comissão de ética, ela precisa, não é qualquer boato, você liga passando um trote, dizendo, olha, eu soube que o servidor tal está desviando dinheiro. Né? Isso não funciona como um denunciante para iniciar um processo. Claro, a partir disso, se ela tem a suspeita por conta própria, ela quiser fazer, ela pode. Mas aí vai ser de ofício. Mas para ser denunciante, tem que ser uma pessoa que se identifique. Olha, eu tenho um endereço, eu tenho profissão, né? Eu vim denunciar uma pessoa. Então, eu quero meu sigilo para não ser perseguido, não ter nenhuma retaliação. Mas para a comissão de ética, ela tem que saber, meio que para a denúncia ser fundada. Né? Não só na comissão de ética é assim, né? Em várias outras instâncias. A própria Lei 8.112 também é assim. O denunciante tem que ser identificado. Agora, a identidade dele é mantida em sigilo, a não ser que ele, né, se assim esse o desejar. A não ser que ele queira, né, lascar o saco, deixar lá, chutar o balde, né, deixar lá para saber mesmo que ele denunciou aquela pessoa. Aí é a escolha dele. Então, honra e imagem e proteger a identidade. Independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos, com as garantias asseguradas nesse decreto. Então, tem que ser independente e imparcial. Independente e imparcial. Então, só para vocês fixarem aí, são esses 3 princípios previstos. Proteção da imagem, da honra, proteção da identidade do denunciante, independência e imparcialidade. Tá? Geralmente gosta. Em princípio, é bem cobrado. Então, protege o denunciado, protege o denunciante, né? E quem julga tem que ser independente e imparcial. A ideia é mais, os princípios versam sobre cada uma das partes daquele processo. Denunciado, denunciante, comissão. Denunciado é protegido, denunciante é protegido também, e a comissão tem que ser independente para julgar aquilo ali.
A ideia basicamente é essa. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação da CEP ou de comissão de ética, visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. Então, a denúncia pode vir de qualquer lugar. Não precisa ser necessariamente uma pessoa física para denunciar. Também não precisa necessariamente ser uma pessoa jurídica para denunciar. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem denunciar perante a CEP. E aqui ele vem esclarecer até um erro que até destaquei para vocês lá no primeiro decreto, aquela confusão que ele faz, servidor público e agente público, aqui ele não comete isso. Aqui ele diz, entende-se por agente público, para os fins deste decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária, então olha lá, o mesário, o jurado, o tribunal do júri, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta. Esse é o conceito de agente público. Né? Aquela pessoa que preste serviço público, com ou sem remuneração, de forma permanente ou de forma temporária, por força de lei, ato ou contrato. Então, todo mundo que de alguma forma preste serviço público, né, é um agente público. E aqui esse decreto ele age de forma correta, né, ao invés do outro decreto anterior que chama de servidor público. Né? É agente público, agente público. Naquele momento ali, ele é agente público. É, exato, exato. Mesmo que por um dia ali, ele é agente público. Como eu falei, o jurado, o tribunal do júri. Engraçado que no Brasil tem havido um aumento, né, tanto dos mesários de eleição, quanto dos jurados do tribunal do júri. O pessoal está se candidatando para ser as duas, né, as duas funções aí. O pessoal está querendo cada vez mais ser jurado e cada vez mais ser mesário. Né? E antes era o contrário. Antes era uma coisa totalmente... Quer dizer, ainda é compulsória, mas era o governo tentando incentivar que as pessoas... Né, forçando que as pessoas trabalhassem. Hoje a gente tem gente que vai lá no fórum se candidata para ser jurado. Né? Mas, acho que... Não sei se o dia de folga... Dia de folga, desempate de concurso, né? Desempate de concurso, dia de folga, eu não sei. Eu sei que, né? Eu sei que mesário, dia de folga, eu já ouvi várias pessoas dizendo, porque são 2 dias, você pega um segundo turno, 4 e você pega uma mini férias aí, a depender, né, dos dias que você casa, aí pega com feriadão, né, e você consegue fazer... você faz um bom descanso de uma semana aí, às vezes, por conta disso. Então, muita gente tem essa procura. Enfim, né, essa pessoa que trabalha nessa função, ela, se cometer algum ato errado, está violando também o Código de Ética. Né? Dentre outras violações que ela pratica, está violando também. Né? Tem gente que não vai e vai presa. Né? Tem gente que se recusa. Aí fica em último lugar. Acho que foi aqui na Bahia, na última eleição, a juíza mandou prender o rapaz que não foi. Né, ele não foi, ele era mesário, ele era chefe da sessão, sei lá. Ele não foi trabalhar. A juíza mandou os polícias na casa dele, foi detido. Né? Energia. É complicado. Eu também, meu título tá lá no interior ainda. Eu não trouxe pra cá, porque minha noiva foi assim, no dia que ela trouxe pra cá, ela foi convocada. Eles não tiram mais. Eles não tiram mais. Eu entrei com um processo não, né? Um pedido, um processo administrativo para poder tirar o dela lá. Aí eu consegui tirar. Aí ela se livrou desse problema. O processo de apuração
de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, será instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada. Tá vendo aqui que não pode ser o trote? Então tem que ser uma denúncia fundamentada. Você tem que dizer baseado em que indícios você acha que ele desviou dinheiro. Né, então você tem que, claro, fundamentado não é você com um dossiê também não, tá? Você não tem que ter um dossiê de uma pasta de documentos. Não, denunciado às vezes, verdade. Denunciado às vezes é uma boa argumentação. Você com uma boa argumentação, com fatos bem narrados, já é algo que a comissão pode considerar bem fundamentado. Respeitando-se sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa. Aqui a gente tem que parar para conversar um pouco. Porque esses daqui, o contraditório e a ampla defesa, são princípios básicos no direito. Eu vou abrir só para quem quiser anotar aqui o que é, basicamente, em palavras-chave, o que é o contraditório e a ampla defesa. Porque isso vai ajudar você a identificar algumas situações. Então, o contraditório é a possibilidade de ciência da acusação. De ciência da acusação sofrida. Possibilidade de ciência da acusação. Acusação sofrida, vai. E aqui você vai montar entre parênteses. Intimação. Notificação. Então, o contraditório, né, é essa possibilidade de ciência da acusação sofrida. Então, contraditório é você oposição a um processo inquisitório, em que você nem sabia de nada, antes era assim, né? O processo, você era simplesmente acusado, condenado, enfim, esquartejado e nem tinha direito de, na época do suplício lá, né? Você não podia nem se defender. Né? Então tem algumas passagens que diz assim que a acusação, você era acusado e condenado. E aí você era colocado lá na cova com os leões, né? Ou com o leão, não sei se era mais de um leão, não sei quantos leões eram. E se você sobrevivesse, né, aí porque você era inocente. Então já houve uma época que era assim. Há um tempo atrás. Então botava lá. Se sobrevivesse, porque realmente, né, a ordem divina fez você ver que você era inocente, então você realmente não tem culpa. Tira de lá. Né? Isso é verdade, tá? Não tô inventando, não. Então, e a ampla defesa. Vou botar assim, a possibilidade de produção de todas as provas admitidas em direito. Todas as provas lícitas, todas as provas admitidas em direito. Então, olha, a ampla defesa e contraditório são princípios de falar junto. Porque às vezes é difícil você ter um sem ter o outro. Então, o contraditório é essa possibilidade de você ter ciência, de você ser ouvido no processo, de você participar do processo.
Já a ampla defesa é a possibilidade de você não só saber do que passa no processo, mas de se defender de todas as formas que você puder. Então, esse contraditório e essa ampla defesa, eles são princípios que eles têm que estar presentes em todos os processos, seja processo criminal, seja processo civil, seja processo administrativo, processo de ética, tem que estar presente, porque se você não possibilita a ampla defesa ou o contraditório, o processo é nulo e o sujeito não pode ser condenado, tá? Ainda que seja nítido a prova de que ele, sei lá, desviou 10 milhões. Se faz um processo sem ampla defesa contraditória, você tem que anular aquele processo. Claro, aí você vai votar, faz um outro. Não quer dizer que também ele errou, né? E aí salvei, fica os 10 milhões. Não, você instaura um novo processo para poder, né, dar voz a ele. Mas aquele processo é nulo. Se ele prova, né, que ele não foi notificado, não teve ciência, né, o processo aconteceu sem ele nem saber, aquele processo é nulo, com certeza, tem que ser nulo. A cariação é quando coloca contraditório. É contraditório. É o contraditório, é porque é difícil, porque a cariação em si é o instituto que tem os dois. Porque é contraditório porque você está ouvindo as duas partes, né? Está ouvindo cada parte. E é ampla defesa porque na própria cariação você pode produzir provas ali, né? Então, a cariação é um instituto que tem os dois. Não tem os dois, porque a cariação, é porque é difícil você ter uma ampla defesa sem ter um contraditório. Porque você se defender de alguma coisa, você soube daquilo. Para você produzir uma prova, porque você soube que você foi, né, condenado. Então, por isso que são princípios que a gente está até junto. Ampla defesa e contraditório. Contraditório e ampla defesa, né, que estão previstos no artigo 5º da Constituição. Sim, a cariação seria uma das possibilidades de defesa. Pode, mas não é todo o processo que você pode ter uma cariação. Porque a cariação é muito mais da parte de quem é um instrumento, muito mais de quem julga do que da outra parte. Você não pode dizer, eu quero uma cariação. Se o delegado dizer, não. Não é que esteja errado, sabe? Porque a cariação é muito mais um instrumento, né? É. Isso. Do que da parte em si dizer, eu quero fazer uma cariação com você, quer dizer, não é assim. Né? É isso. É. Exatamente. O delegado, o juiz, então, né? É por isso que a cariação tem um pouco dos dois. Agora, se você me disser assim, o direito de produzir a testemunha, aí tudo bem. A testemunha, você pode levar sua testemunha. Tudo bem, cada processo tem um limite. Mas você, aí, ninguém pode lhe tirar esse direito. Aí é ampla defesa. Entendeu? A cariação já tem essa história aí de você. Todos copiaram? Então veja. Contraditório para defesa. Então, a Comissão de Ética Pública, as comissões de ética de que tratam incisos 2 e 3, conforme o caso, que notificará o investigado para manifestar-se por escrito no prazo de 10 dias. Então, vocês vão grifar aí que é por escrito. E o prazo de 10 dias. Fundamental isso aqui. Por escrito, prazo de 10 dias. Prazo de 10 dias. Então vamos lá. Os prazos mais importantes que a gente viu até agora foi o quê? O mandato, que é aquele mandato de 3 anos, né, de cada um. Deixa eu ver, o mandato de 3 anos. O fato deles se reunirem uma vez por ano, também é um prazo, né, um número importante. O quê? Aquela rede de ética lá, pelo menos uma vez por ano. Não. O outro O outro só não tem um pelo menos, não. Verdade. Então, e o prazo de 10 dias. O prazo de 10 dias também, para ele se defender. E tem que se defender por escrito. Tá? Não é. Esse processo não é um processo que você marca uma audiência. Não, é tudo por escrito. Né? A não ser que a comissão julgue que haja a necessidade. Tá? O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa. Isso aqui é ampla defesa, né?
Poderá produzir prova documental. Isso aqui é ampla defesa. Só para a gente identificar. Ampla defesa. As comissões de ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória, ou seja, né, esses documentos que entenderem necessário à instrução probatória é documentos que elas entendem necessário ao processo, ao conduzir o processo. A instrução probatória, essa coleta de provas que elas vão analisar durante o processo, né? E também promover diligências e solicitar parecer de especialista. Também, às vezes eles precisam de um parecer de um contador para ver se aquelas contas batem ou não com o exercício fiscal. Enfim, é uma das competências que elas vão ter aí. Na hipótese de serem juntados aos autos da investigação, após a manifestação referida no caput desse artigo, novos elementos de prova, ou seja, se após aquele 10 dias, que está lá no comecinho do artigo, o investigado, né, a comissão, né, decidir mais alguma coisa, descobrir mais alguma coisa, o investigado será notificado para nova manifestação no prazo de 10 dias. Sabe qual é a história? É a história seguinte: você acusar uma pessoa de A e B, né, cometeu o X e Y, você cometeu X e Y, eu notifico você. Aí você vai lá e se define de X e Y. E 10 dias depois que passa o seu prazo, eles acrescentam, não, teve Z também. Quer dizer, meu prazo de 10 dias acabou? Não. Para cada nova acusação que fizerem sobre mim, mais 10 dias eu tenho para cada nova acusação. Tá? Não pode surgir algo, qualquer coisa superveniente, né, a minha defesa tem que abrir o prazo de novo para eu me defender. Tá? É proporção aí. Concluída a instrução processual, as comissões de ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada. Conclusiva e fundamentada. Então, não é só condenar, porque sim, tem que dar a fundamentação. Então, vamos lá. Eu quero todo mundo acompanhando o processo. Ó. O processo se inicia, só para a gente retomar. O processo se inicia tanto por denúncia quanto de ofício, né, respeitando a ampla defesa e o contraditório. Quando faz isso, tem que dar o prazo de 10 dias para o acusado se defender por escrito. Beleza. Depois desses 10 dias, né, aí vai ter instrução probatória, elementos, o processo vai correr. Se surgir uma nova acusação, tem que abrir o prazo de 10 dias novamente para o acusado se defender. Né? E aí, quando ele for julgar, a comissão de ética vai julgar por uma decisão conclusiva e fundamentada. Parece besteira isso aqui, mas às vezes vem cada conclusão que você lê e você não entende o que a pessoa julgou. Isso é muito comum. Às vezes começa a embolar as histórias. E aí você, isso é muito comum em decisões judiciais, inclusive. Aí você fica sem entender, mas isso aqui condenou ou não? Você fica sem entender. Né? Porque muitas vezes as decisões são copiar, colar. Né? Às vezes só muda o nome da pessoa. E nesse de copiar e colar, não copia e cola uma coisa importante e fica a decisão meio solta. Então tem que ser conclusiva e fundamentada. Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal, isso a gente não estudou, e no Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, as comissões de ética tomarão as seguintes providências no que couber. Tá? Não é obrigatório. Então vamos lá. Eu sou comissão de ética, julguei a pessoa, aí eu vou ter que avaliar alguns requisitos. Vou aplicar a penalidade de censura. Beleza. Isso aqui é a minha competência. Agora, eu, enquanto comissão de ética, tenho que observar outras coisas também. Por exemplo, encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso. Então, veja só. Eu descobri que ele desviou dinheiro.
Você é um chefe de uma repartição pública. Eu descubro que você desviou dinheiro. Eu, enquanto comissão de ética, eu só posso lhe aplicar a censura. Eu não posso lhe demitir, eu não posso pedir que você devolva o dinheiro. Mas o que eu vou fazer? Eu, enquanto comissão de ética, vou sugerir que você seja exonerado, porque você cometeu uma falta gravíssima, né? Uma falta grave. É uma das competências. No que couber, não necessariamente tem que fazer isso. Outra situação, encaminhamento, conforme o caso, para a Controladoria Geral da União ou unidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, de que trata o decreto número 5480 de 2005. Ou seja, quando ele fala isso aqui, tem o seguinte, é porque a Controladoria Geral da União é um órgão responsável justamente por tratar essas questões de improbidade administrativa. Então, nesse caso aqui, manda lá para a CGU, para exame de eventuais transgressões disciplinares. Então, eu, comissão de ética, enviei lá para o chefe mandando exonerar, solicitando, né? Mandando não, que ele não manda exonerar. Sugerindo que exonere. Eu vou mandar para a Controladoria Geral da União para eles avaliarem se houve alguma transgressão disciplinar. E eu vou recomendar a abertura de processo administrativo se a gravidade da conduta assim o exigir. Então, são recomendações. Ele só censura, né? Ele só censura e encaminha, sai encaminhando, dizendo, cada órgão para tomar as providências, né? Sim. No anterior, a colega está perguntando se infração gravíssima, se seria demissão ao invés de exoneração. É verdade, é demissão ao invés de exoneração. Mas quando é cargo de confiança, cargo ou função de confiança, a gente não diz que essa pessoa é demitida. A gente fala que ela é exonerada. Mesmo sendo errado, a gente chama de exoneração. Eu entendo esse raciocínio, porque demissão é uma pena. Né? Exoneração não é uma penalidade, é você tirar uma pessoa. Mas quando mas quando é uma pessoa, exatamente, mas quando uma pessoa é cargo em comissão ou função de confiança somente, aí diz que ela é exonerada. Não é demitida. Não, quando não existe, é exoneração. Exato. Opa, isso aqui vem cheio de letra. Exonerado, né? Fica parecendo até que ele pediu, né, pra sair, uma coisa assim.